19 a 34 é a nossa leitura. Vamos ler. E primeiro, lição de número. Tema da lição: a ambição do cristão. Mateus 6, 19, 34. É bom fazer essa leitura tendo esse tema como base. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que estas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Palavra de Deus. Tomem assento, que o Senhor seja conosco. Deus abençoe seu povo, que Ele ministre em nós as suas palavras. Amém? Glória a Jesus Cristo. Então, o nosso tema, dando a sequência, tivemos a lição de número 11, ministrada pela missionária Carla, foi uma bênção dos céus, que Deus abençoe. E essa lição continua, como Deus fala conosco nesse sermão, como a gente pode crescer, mudar, melhorar, ao estudarmos este sermão. São 3 capítulos que podem mudar uma vida inteira, uma vida toda. 3 capítulos. Pequeno conteúdo com tão grande significado e aprendizagem. Que bom quando Deus encontra pessoas que podem ler, estudar e, principalmente, praticar os ensinamentos da transparência cristã neste sermão. A ambição do cristão. Aqui não está dizendo se o cristão pode ter ambição ou não. Aqui, dentro do tema, já é uma afirmação. O cristão tem ambição. E é verdade, é verídico, porque todos nós temos ambições. E o que é, primeiro, para entendermos o que é ambição? É o desejo veemente de alcançar aquilo que valorize os bens materiais ou a nós, o valor próprio, o amor próprio,
que tanto queremos. Então, fiquei assustado que eu li aqui, sermão 666, não funcionou. No tema da Bíblia aqui. Então, meus irmãos, nós temos as ambições, não é? Quem aqui, se não tivesse, eu vou falar se não tivesse, porque tem gente que tem outros que não. Quem aqui que se não tivesse, gostaria de ter uma casa própria? Até você que não levantou a mão, eu sei que gostaria de ter uma casa própria, para sair do aluguel, não é? Para ter um lugar para a sua família, para você morar, qualquer um gostaria de ter, qualquer um que tenha consciência gostaria de ter, não é verdade? Quem aqui gostaria de ter roupas para vestir? Até você que não levantou a mão gostaria também, né? Porque você está vestido aí, né? E aí, aqui o povo de manhã fica com preguiça, né? Levanta a mão, irmão. Eita, que coisa boa, levantar a mão é bom, né? A gente faz física. Tem gente que está sedentário ao extremo, né? Levanta a mão. Só o dedinho. Então, nós temos as nossas ambições. E não há problema em tê-las. O problema é como nos conduzimos com elas. Como nos conduzimos com estas ambições. O que Jesus vai tirar aqui de nós é muito importante. O que Ele vai nos instruir aqui nesta manhã é muito importante para a nossa vida. Porque tem gente que não vive a vida por causa das ambições. Tem gente que é infeliz tendo tudo para ser feliz. Porque atribui que ser feliz é a conquista tal. Se eu conquistar tal coisa, eu serei feliz. Se eu conquistar... Quem aqui queria conquistar a casa própria e já conquistou? Isso alterou? Quando você conquistou, você achou bom, não achou? Entrou, minha casa. Mas depois você viu que a vida é a mesma coisa. Foi uma conquista, mas a vida continua tendo uma necessidade diferente do que ter bens. Se você olhar para Salomão, o homem mais rico que nós podemos conhecer na Bíblia, a Bíblia diz que ele teve tudo que um homem pudesse desejar, ele teve. Ele entra em parafusos. Ele entra em parafusos. Vaidade de vaidade, ele entra em depressão. Porque o que ele esperava de conquista para realizações não aconteceu. A realização que ele queria, ele descobriu no final. De tudo que o homem deve guardar, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Ele falou, tudo que eu precisava para realizar estava sempre perto de mim, e eu busquei muitas coisas para depois descobrir que não achando nelas, eu acharia só no Senhor. Que bom quando a gente acha no Senhor tudo isso sem precisar lutar para outras coisas. Aí é diferente. Quando você acha no Senhor a sua realização, a casa é bom, mas não faz diferença na sua vida com Deus. O carro é bom, mas não faz diferença. A fama, não vou dizer que é bom, mas ela pode até chegar, mas não faz diferença. Você já achou tudo que precisava. Costumo dizer que quando Deus tem a liberdade de nos trabalhar para poder dar alguma coisa, é maravilhoso. Ele te esfola tanto, Ele acaba tanto com você, que quando você tem alguma coisa, você pensa que não é seu. Você pensa, parece que não tem. Parece que não tem. Tem vezes que eu vou lá para fazer as obras missionárias, e aí a gente fica 30, 40 dias fazendo as obras lá, aí tem que arrumar um carro emprestado, tem que não sei o quê, tem não sei o quê. Quando você chega aqui e fala, eu tenho um carro, eu tenho um carro, que coisa boa. Porque você esquece de tudo, porque não é seu, é de Deus. As coisas do cristão realmente são de Deus. E Deus pode tirar a hora que quiser. E o bom é quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o Senhor. Todos os homens, por natureza, são ambiciosos. Fica até, a gente que tem uma restrição com a ambição, fica até lendo isso aqui meio assim com receio, né? Todos os homens, eu não sou ambicioso.
Quem quer chegar no céu aí? É uma ambição, não é? A questão é que tipo de ambição influencia a nossa vida? Qual das ambições tem dirigido nossos passos, nossas escolhas, nossas vidas? Essa é a questão. Ontem Deus falou conosco sobre a questão de priorizar. Eu não tenho como priorizar o céu se eu não amo o céu acima das coisas que eu ambiciono. É por isso que tem gente que deixa a igreja para trabalhar. Deixa a fé por causa de uma mudança. Deus tem uma história, mas apareceu uma proposta boa. Agora, se Deus falou na proposta, não há problema nenhum. O problema é você ir atrás da proposta. Nós temos que ir seguindo os passos de Jesus. Vinde após mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e Nós temos que seguir a Jesus, não é a ambição, não é a proposta, não é a possibilidade tal, a melhora tal. Não, nós seguimos Jesus. E enquanto seguimos Jesus, podemos ter e ambicionar o que for que a gente precise nessa caminhada, não há problema nenhum, desde que continuamos olhando para Jesus, seguindo os passos de Jesus. Com o suor do rosto, né? Com o trabalho, você vai tendo suas conquistas, Deus vai abençoando, você vai conquistando, mas seguindo os passos de Jesus. Você vai crescendo, seguindo os passos de Jesus. Eu costumo dizer, e eu falei isso lá, eu acho que foi para os alunos da AME, eu não lembro mais sobre a matéria lá que eu ministrei, uma das, se Deus puder, eu acho que foi lá mesmo, em Trofa, Portugal, se Deus, a vontade livre de Deus conosco é de fazer todo mundo ficar rico, porque Deus quer o melhor para nós, mas Ele pode, porque Ele não dá pedra no lugar de pão. Se essa riqueza que Ele quer nos dar nos desvia dEle, é claro que Ele não vai fazer, porque Ele nos quer no céu primeiro, antes de qualquer coisa. Mas se Ele pudesse, por causa de nós, eu digo isso porque Deus é todo poderoso, mas se Ele pudesse, Ele queria todo crente rico, porque o dízimo ia abençoar a igreja poderia fazer obras missionárias no mundo inteiro, a igreja poderia comprar templos, edificar, ter mais recursos, ter mais salas para a escola bíblica dominical. Sim ou não? Deus poderia fazer, mas por que Ele não faz? Por que as igrejas sérias são as que mais sofrem? Porque, na verdade, Deus não quer que a gente saia do caminho da dependência dEle. A Bíblia diz que Jesus falou, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram meio assim, mas como é que é esse negócio? Aí Jesus disse que o que é impossível aos homens, para Deus é possível, mas Ele deixou claro em Marcos 10, 17 e 23, a seguir alguma coisa assim, Ele vai deixar claro, bem claro, como é difícil herdar os céus aqueles que põem nas riquezas a sua confiança. Então é difícil um rico entrar, porque a maioria dos ricos põe a confiança na riqueza. Deus não quer que as pessoas fiquem ricas, volto a dizer, quer. O problema é o que a gente faz quando tem. Deus quer tirar de nós isso. Nós confiamos em coisas que a traça come, corrói. A ferrugem. Nós temos que confiar em coisas eternas. Nem a traça, nem a ferrugem tem poder. Nós temos que confiar nas coisas eternas, celestiais. Nós temos que lutar por elas, correr por elas. E Deus cuidará de nós. É isso que Ele está falando. Vocês já viram o lírio do campo? O do campo é mais bonito do que aqueles que é cultivado, porque o do campo é natural. Você olha para o lírio do campo, você quer colher, mas não colhe, mas está tão bonito, meu Deus do céu. Quero levar para casa, mas não quero levar, porque está bonito demais onde está. Tem gente que pega aquele passarinho mais bonito, põe na gaiola, para levar para si, mas a gente quer ele livre, não é? E aí Deus faz a pergunta, eu cuido do lírio dessa forma, não vou cuidar de você, você não vale mais que isso? Pare de confiar nessas coisas passageiras, confie nas coisas celestiais, confie em Deus,
Busque a Deus, tenha aliança com Deus, tenha propósito com Deus. É Ele e é dele que vem todas as coisas. Não pense que o seu braço vai trazer para você riqueza. No caso do crente, o que traz riqueza é Deus. Mas lute, trabalhe, suor do rosto, faça o que tem que fazer, seja honesto, seja o funcionário do ano, a funcionária do ano, o diretor do ano, o chefe do ano, o vendedor do ano, seja o melhor onde você estiver, mas saiba que não é isso que traz riqueza ao crente. Traz riqueza ao crente é Deus tomando decisões em nosso favor. Entendeu, sim ou não? O jovem rico, ele tinha mais ambição pelas riquezas do que pela vida eterna, e esse foi o problema. Quando Jesus notou isso nele, que Jesus o amou, diz o texto, ele notou isso nele e disse: vai, vende tudo que tem. Deus queria que ele fosse rico ou pobre? Rico. Só que sendo rico, ele perdia Deus, porque a ambição dele levaria ele a isso. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. Jesus mostrando, eu podia falar, vai lá no templo e dá. Eu podia falar, vem aqui e dá para o meu tesoureiro. Mas Jesus não queria confundi-lo. Vá, dê aos pobres. Porque um ambicioso, quando ele arruma uma desculpa, dizendo, é para dar o dinheiro para ti, é porque não sei o quê, é porque... Não, vá, venda e você mesmo distribua aos pobres. Depois vem e me siga e terás um tesouro no céu. Com ambicioso o tratamento é diferente. Com as pessoas que duvidam é diferente. Paulo recebe ofertas dos filipenses, e ele recebe ofertas e fala, olha, vocês são demais, vocês me acompanham, vocês me abençoam, vocês cuidam de mim. Se vocês pudessem, vocês dariam seus olhos para mim. Mas na igreja de Corinto ele não aceitou um grão de oferta, porque o povo lá pensava em dinheiro. Ele disse, eu não fui pesado para ninguém, eu trabalhei em tendas para me manter aqui, não aceitei, ainda que eu pudesse aceitar, porque digno é o obreiro do seu salário, mas eu não fui pesado para vocês, porque ele conhecia a igreja, então ele tinha que agir daquela forma. Entenda, querido, Paulo sabia que o cuidado dele, para ele, não vinha das igrejas, vinha de Deus. Ele usava uma igreja, não usava outra, ele rejeitava outra, mas todo jeito ele teria sustento para ir até o fim na sua carreira proposta. Amém? Talvez se eu fizesse perguntas aqui, pessoas levantassem suas mãos, mas eu sei que tem gente que fica com restrição numa igreja como esta de levantar a mão falando que deseja tal coisa. Mas quem sabe aqui no meio tivesse alguém que desejaria ter uma Ferrari. Eu francamente, eu gostaria de ganhar uma, mas não de ter. Porque se eu ganhasse, eu ia vender e comprar esse prédio aqui. Pronto. Então, mas ter eu não gostaria, mas não gostaria mesmo. Senhor, não quero, por favor. Só se o Senhor me der para eu vender para comprar aqui. Porque eu não tenho coragem de andar numa Ferrari sendo pastor, não tenho. As coisas que Deus me deu, sempre eu passei 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas com vergonha de usar. Porque as pessoas julgam demais e falam demais. Entendeu? Mas talvez se eu perguntasse, alguém falasse, não, eu queria uma Ferrari sim, o que é que tem? Aí você gostaria de ter uma mansão no Annapolis City, no Sunflower, no... Como é que é o nome desse, lá do outro lado, lá que é famoso? Somerville? Não, que Summer? Annaville? Tanto faz, os Ville aí. Onde tem as mansão zona? Vocês sabem o que é mansão zona? Aí, eu falei, eu gostaria, pastor. Que bom. Gostaria de também, mas você tenta imaginar você dentro de um lugar desse. Será que você seria a mesma pessoa? Isso não te envaideceria de tal maneira que você deixaria de ser quem é? Porque Deus, eu tenho essa fé comigo. A minha monografia de pós-graduação em ciência da religião,
foi sobre justamente prosperidade à luz da Bíblia. Irmãos, tem coisa que mexe conosco, e a gente não deveria querer. Não é? É a oração do pastor Cícero, quando eu era novo convertido, eu ouvi ele orar e ficou em mim. Senhor, o Senhor usou o profeta para falar que o irmão ia me dar um Monza. O Monza era o carríssimo da época, o carrão. O Senhor ia me dar um Monza. Senhor, se for me atrapalhar com o Senhor, não me dê não, que eu não quero, Jesus. Olha que oração mais linda, mais pura. E a gente tem a mania de deixar Jesus porque perdeu um emprego, porque furou o pneu do carro, porque roubou o carro. É por isso que a nossa ambição tem que ser chegar ao céu. Eu quero entrar lá. Já pensou você cruzar os portais eternos e ver a face adorada de Jesus Cristo? Nós temos que viver para isso. E se a gente colocar isso em primeiro lugar, a gente sempre vai orar. Eu oro a Deus. O Senhor quer que dá isso para quem? Para alguém? O Senhor fica à vontade, Senhor, porque eu não quero é perder o céu. O céu vale mais que qualquer coisa. E a gente tem que pôr isso em nós. Jesus nos ensina isso quando fala dos dois senhores. Nós vamos prosseguir. Mas, irmãos, cuidado com as suas ambições. Pode ter ambição, mas isso não deve estar entre você e Deus. Martim Lutero dizia, né? Tudo que está entre o homem e Deus é o seu ídolo. Tudo que está entre você e Deus é o seu ídolo. Se é seu filho é seu ídolo. Se é, ó Senhor, se o Senhor permitir tal coisa, acabou. Então isso é o seu ídolo. Não adianta, e quem tem ídolo não vai para o céu. O idólatra não herda o céu. A palavra ídolo vem de eidolon. Não herda o céu. Se o seu trabalho é seu ídolo, você não herda o céu, porque você vai fazer tudo pelo seu trabalho. Nós temos que amar a Deus de fato sobre todas as coisas. E por que então tem que amar Ele sobre todas as coisas? Que lei é essa, pastor? Porque foi dele que nós viemos e todas as coisas vieram. Só um orgulhoso contumaz não seria grato àquele que nos deu tudo o que temos e somos, e não amaria Ele mais que todas as coisas. A questão do tesouro, de 19 a 21, o enfoque que Jesus dá nesse texto, é sobre durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. Irmãos, quantos anos tem a eternidade? Calcula aí, quantos anos a eternidade tem quantos anos? Zilhões de anos? Zitrilhões? Zinzilhões? Não, a eternidade não tem fim. E por que a gente guarda tesouros aqui, esquecendo do tesouro de lá? Nós não vivemos, irmão, eu tenho que aproveitar a vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Nossa vida está lá. Nossa vida é lá onde o tempo não acaba. A nossa vida é na eternidade. Prepare-se para lá. Quando Jesus fala aí, tesouro sobre a terra, no subtópico 1, do tópico 1 aí, não, é mandamento, não acumuleis, mas não, ele não está dizendo para não ficar rico, ele está falando para não enfatizar isso como tudo da vida. É tipo assim, não viva para acumular tesouros, viva para agradar a Deus. Não viva para acumular tesouros, viva por aquilo que te espera na eternidade. Não viva para acumular tesouros, viva para agradar aquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Entendeu, sim ou não? Depois nós vamos chegar aqui. O DCM fica bem atento aí, por favor. Lucas, capítulo 12, versículos 20 e 21, por favor. Glória a Deus. Tesouros na terra não devem ser a cobiça do cristão.
pois eles vão, um dia isso aí não vai estar mais com você. Uma das coisas que Alexandre o Grande pediu, né, quando ele estava para morrer, com 33 anos de idade, tendo conquistado tudo que conquistou, é que quando fosse conduzir ele para onde iam colocar o corpo dele, que colocasse as mãos dele para fora. E carregasse ele lá. Qual o propósito de Alexandre? Para mostrar que para esse mundo a gente não traz nada, e dele a gente não leva nada. E não leva mesmo. A gente vê homens bilionários sendo sepultados e tudo acabando e a família pega tudo. E muitas vezes esses bilionários não viveram para acumular riquezas. É isso que nós estamos falando. Lucas 12, 20 e 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, peraí, segura aí. Eu sei que esse é o 21. Segura aí. O que Jesus está condenando aqui? Ajuntar tesouros ou não ser rico com Deus? O que você entende? A pergunta de regra de hermenêutica. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que ele está condenando aqui? Não ser rico para com Deus. Volta lá então. O 20 ele está dizendo, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então ele não está condenando o bom raciocínio deste homem, porque ele adquiriu muita coisa, e os bens dele aumentou, ele falou, rapaz, o que eu faço? Aí ele construiu mais barracões, e ajuntou neles, ele fez uma coisa administrativa perfeita. Deus não está condenando a administração dele, Deus está condenando ele dizer, alma, come e bebe, tens muito para o seu repouso, tens muito, você já aposentou a alma. E Deus diz, louco, porque louco, alma não come, alma não bebe, alma tem que ajuntar tesouro no céu. A alma não se abastece com tesouros da terra. O corpo, sim, mas a alma é com tesouros do céu. Entende? Então ele coloca aqui algumas coisas que destroem esses tesouros da terra: a traça, a ferrugem e os ladrões. Tudo que eu ajunto nessa terra tem concorrência. Sim ou não? Não tem uns filhos aí que matam os pais para herdar? Não tem umas presas por aí? Uma famosa por aí que matou os pais para herdar? Então, os pais, olha que coisa bem esquisita, louca. Os pais juntam riqueza, trabalha, faz o que faz e ajunta riqueza. Aí os filhos ficam de olho na herança. Ah, mas meu pai já passou da hora de partir, minha mãe, tadinha, Deus, o senhor tem que levar. Mas não é essa a questão, é que a herança está ficando. Uma das coisas que eu sempre falo aqui, que eu nunca vi, foi uma partilha de bens que não deu problema entre os filhos. Porque, sem querer, tem as suas exceções, mas muita gente, sem querer, coloca a sua esperança na riqueza, a sua esperança na conquista que vem, no dinheiro que vem, na possibilidade que vem. Por que as pessoas jogam na loteria, sabendo que milhões de pessoas estão jogando e vai ganhar só um? A Bíblia diz que esse dinheiro que joga na loteria é amaldiçoado. Tanto é que a maioria que ganha na loteria fica pobre, depois gasta o dinheiro todo. Mas por que a pessoa, 40 milhões jogaram na loteria e o cara está jogando para ver se ele ganha no meio de 40 milhões? Ambição.
Desejo. Ah, mas se eu ganhar. Aí aquele dois sonhos, né? O sonho antes de ganhar. Senhor Deus, se eu ganhar, eu vou fazer escola para os pobres. Eu vou não sei o que, não sei o que. Irmão, quando ganha. Que escola o quê? Cada um tem sua história. Eu lutei para chegar aqui. Ambição destrói muita gente. Muita gente. Né? Cuidado com essas coisas. Tesouros no céu. Se Jesus disse para juntar tesouros no céu, não podemos ter dúvidas que essa deve ser a atividade prioritária de nossa vida. Não viva para juntar tesouros na terra, viva para juntar tesouros no céu. Eu lembro da história, está escrito na enciclopédia de Champlin, na enciclopédia do Antigo Testamento, se não me engano. Ele tem 2 enciclopédias, é maravilhoso. 7 volumes, 6 volumes, são 2 enciclopédias caras, mas vale a pena. Lá na enciclopédia ele diz assim que o tal de Barnabé foi chamado, porque ele era engenheiro, alguma coisa assim, pelo rei, para fazer um castelo mais bonito de toda a existência. E o rei disse, vou viajar, vou deixar a você todos os recursos que você precisar, mas construa para mim o castelo mais bonito. E o rei viajou e deixou Barnabé. Quando o rei voltou, cadê o meu castelo, Barnabé? Seu rei, é que tinha um pessoal querendo casa, e aí eu vi aquele tanto de dinheiro na minha mão, eu peguei e fui construindo casa, eu construí o dinheiro do castelo, eu construí casa para todo mundo que precisava. Virou um bicho, pôs ele no cárcere, a pão e água, parece que a morte também, alguma coisa assim, e ficou revoltado, e à noite Deus deu um sonho para ele, para o rei. Um anjo pegava na mão dele, levava ele para o céu, e lá no céu mostrava um castelo perfeito, perfeito, lindo, 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 lindo. Aí ele dizia, meu Deus, que castelo lindo, nunca vi um castelo desse na minha vida, de quem é esse castelo? Ele disse, é seu, Barnabé fez para você. Entendeu ou não? Nós estamos querendo ter a casa própria no lugar errado, muitas vezes, com a ambição errada. Nós podemos chamar de casa própria, mas ela não é própria, vai passar. Nossa casa própria, lá tem uma casa própria, está no nosso nome. Não paga imposto algum. O lugar tem seus recursos próprios. Ele disse, vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam. Onde eu estiver. Que nós possamos aprender a acumular coisas no céu, fazendo na terra. Construtores que trabalham na terra, mas constroem no céu. Amém? Tenha a casa própria, tenha o carro próprio, mas viva para acumular riquezas na glória. Alguém poderia dizer, pastor, eu ganho bem, então não vou nem mexer com isso, eu só vou... Não, compra a sua casa, não tem problema. Se você tem um bom salário, é melhor pagar 2.000 de prestação de uma casa, de financiamento de uma casa, do que 2.000 de um aluguel, sim ou não? Sim ou não? Tenha inteligência, administra, construa seus celeiros, Jesus poderia dizer isso, né? Construa seus celeiros mesmo, coloque aí, faça aí a sua administração. Eu usei José para isso, eu ensinei José para isso também. Administre bem, mas antes disso, viva para acumular riquezas no céu. Amém? O que é viver para acumular riquezas nos céus? O que é esse tesouro? Esse tesouro, irmãos, ele não é
muitas vezes palpável. O tesouro que se acumula na terra, a traça pode comer, o ladrão pode pegar porque ele é palpável. Esse que acumula no céu, ninguém toca, não é palpável. Por isso, o principal talvez em nós que já temos Jesus, é ter o caráter de Cristo. Sermos de fato imitadores do Senhor, não primeiro do que as mãos do Senhor fariam, mas do que a alma do Senhor faria. Do porquê que o Senhor usaria as mãos. Da motivação do Senhor usar as mãos. Entende ou não? Hã? Tem gente que está fazendo assim, ó. E na mente está assim, e não volte nunca mais. Sim ou não? Sim ou não? O problema, querido, é o que está na mente e na alma de quem usa as mãos. Existem enganos, mas Jesus, nele não se achou engano algum. Havia pureza, havia verdade, havia singeleza, mas havia também prudência. Jesus era correto e certo em tudo. Um dos grandes tesouros é o caráter de Cristo em nós. E é isso, tendo o caráter de Cristo, vamos revelar bem ao ladinho dele a maturidade cristã. Quantos aqui são cristãos? Quem que é um verdadeiro cristão? O cristão é o quê? É um Cristo, só que pequeno. Então, eu só posso dizer que sou cristão se sou imitador de Cristo. E imitador primeiro, na minha essência, no que está dentro de mim. Tem gente que maquina o mal todo dia. Sabe por que que Deus destruiu toda a terra com um dilúvio universal? Porque a imaginação do homem era má todo dia. E tem muita gente dentro das igrejas, e essa palavra não é para acusar, essa palavra é para libertar, porque a palavra liberta. Tem muita gente dentro das igrejas que maquina o mal o dia todo. Maquina o mal de fazer mal para alguém, maquina o mal de estar numa pornografia diária, maquina o mal de querer lançar tropeço para alguém, de vingar de alguém. Maquina o mal sempre dizendo, esse povo é tudo falso, esse povo é tudo falso, esse povo é tudo falso, esse povo é tudo falso e tal. Como assim? Será que todo mundo é falso mesmo? Porque ai de nós se todos formos falsos, porque nós estamos com uma pregação e com uma vida aparente que está nos conduzindo para o céu, para o inferno, não para o céu. Habite em nós o caráter de Cristo, a maturidade cristã, a rica doutrina de Cristo. Habite em nós. Amém? E aí vem o aumento da fé, da esperança, do amor. Essas coisas elas vão acumulando. Queridos, andou com Jesus, as coisas boas vão vindo para nós. Lembra de Zaqueu andando com Jesus? Jesus não prega para ele, ele vai mudando de vida. O nosso negócio é se estamos andando com Cristo, ou queremos que Ele ande conosco. Se nós queremos que Ele ande conosco, vai chegar um momento que a gente vai dizer, não precisa mais. Mas se queremos andar com Cristo, nós vamos crescer todo dia. Vamos melhorar todos os dias. Você está entendendo esta palavra? E como ajuntá-lo? Na medida que nós vamos nos dedicando a Deus, quando nós damos mais tempo para o Senhor, mais valor para as coisas de Deus, e nós vamos colocando essas coisas acima de tudo. Quando a prova chega, e ao invés da gente murmurar, a gente diz, Senhor, me dá graça, se eu tenho que passar, me fortaleça, se é do diabo, põe por terra agora, porque eu sou do Senhor. Aquela consciência cristã, eu estou em Cristo, só aceito as coisas de Cristo sobre a minha vida. E vai crescendo. Agora olha aí, o subtópico 3, o coração
Meus irmãos, quem tem um coração aqui, levante a mão. Só quem tem um coração. Quem não tem, que Deus lhe dê. Todos têm, que bom, aleluia. Agora todo mundo levantou a mão. Esse coração aí, ele está reservado para o tesouro que você nomeou para a sua vida. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Ele vai seguir o seu tesouro. É por isso que muita gente vive para tudo menos para Deus. Quer saber? Deus não quer saber de mim não, pastor. Deus não sei o quê. Você ainda não teve um encontro com Deus. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, não é Deus que tem que saber de mim, eu que quero saber de Deus. Eu vou correr atrás dele, eu vou ter sede dele, eu vou ter fome dele, eu vou buscar ele, eu vou investir minha vida para ele. Sim ou não? Aquilo que você considera de valor e durabilidade para a vida será o objeto de sua busca, dedicação e entrega total. Por isso, esteja certo de que o tesouro no céu é o seu objetivo e ajuntá-lo é a atividade da sua vida. Ou não? Porque ninguém deu glória. Você vive para ter dinheiro ou você vive para ter Deus? Então você estava na escola, na trimestral de obreiros ontem, os obreiros. Porque muitos obreiros, irmãos, eles conseguem sair para pescar, sair para viajar, sair para muita coisa, mas não conseguem ir na trimestral de 3 em 3 meses. Qual é o nosso tesouro de fato? A maioria das empresas tem banco de horas agora, sim ou não? Seria fácil demais, não seria? Participar de uma trimestral? E Deus falou conosco, foi abençoado, as irmãs foram abençoadas. Onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Você tem algum compromisso com Deus? Ou seu compromisso é com o seu ministério? É com o seu louvor? É com a sua pregação? É com as pessoas te ver? É com as pessoas te reconhecer? Que negócio é esse? Isso é para acordar nós, queridos. O que nós queremos de fato? Deus é prioridade ou não? Porque o seu coração, irmãos, o coração quando ele é somente do homem, ele é enganoso, terrível, sim ou não? Mas que coisa que não presta, o coração é aquilo que tudo não presta se ele for dominado pelo homem, e ele engana o homem. O homem tem um negócio de querer o que ele ama, o que ele escolhe, e pronto, acabou. Não importa se tem dono, se não tem dono. É aquilo que eu quero. A serpente soube agir direitinho com essa relação com o primeiro casal. Vocês vão ser igual a Deus. Esse desejo não era da Eva e do Adão, eles ganharam um jardim para eles e Deus estava cuidando de tudo. Esse desejo era o desejo do diabo, ser igual a Deus. E tem hora que o diabo está colocando o desejo dele nos corações. Ele quis fazer isso com Jesus. Olha os tesouros da terra, dou todos eles. Jesus, aqui não, diabo. Você enganou a Eva e o Adão lá, mas aqui não. Eu não vim para ser rico. Eu não vim para ficar cheio desses tesouros. Vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Muitas vezes nós estamos dando culto ao dinheiro, à conquista, aos bens. É isso que ele vai dizer mais na frente sobre a questão de não poder servir dois senhores. A questão da visão. Versículos 22 e 23 de Mateus 6. A questão da visão. Você percebe a diferença entre os dois tesouros? Já conseguiu perceber? Sim ou não?
Ah, você está dormindo? Você conseguiu perceber a diferença dos tesouros da terra com os tesouros do céu? Você entendeu que os tesouros da terra eu posso tê-los, se eles são justos e honestos, mas não devo pensar neles e viver por eles. Eu devo pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto e viver em favor daquelas. Você notou a diferença? Glória a Deus. Por isso que ele diz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, a resposta vem para o corpo. Seus olhos são bons, o corpo vai ficar na luz, bom, abençoado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o corpo, não é uma parte, será tenebroso, será treva. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, as coisas ruins, elas acumulam, elas pioram. E nós temos que ter olhos. Jesus fala da nossa visão, a capacidade de discernir o que tem valor eterno e o que não tem. Lembra dos irmãos perseguidos da igreja primitiva? Eu lembro de um testemunho de uns irmãos que se converteram, isso é extra-bíblico, é a história da igreja, e eles eram donos de fábrica de estanho, eram riquíssimos. Tomaram tudo deles porque eles se tornaram cristãos. Se você não lamenta isso, ele disse, não, levaram os bens, mas não levaram a minha alma, não levaram o meu tesouro, que é Jesus. Isso é fato para quem de fato encontra com Jesus. Quem encontra com Jesus, guarde bem isso, entenda bem isso. Quem encontra com Jesus, não divide Jesus com ninguém. Desse ponto de vista, fala, não, eu vou me dedicar um pouco para Jesus e um pouco para isso. Nunca. Nós vamos falar isso mais na frente. Eu posso fazer todas as coisas aqui, eu posso ser o melhor engenheiro do lugar, mas pensando em Jesus e vivendo para Jesus e fazendo para a glória de Jesus. Olhos bons. Teve gente, irmãos, que fez propósito com Deus de dar tudo o que tem para os outros. E outros fizeram um propósito de usar tudo o que tem para ser dirigido por Deus e beneficiar obras de missões e missionários e pessoas e obras. Deus quer, enfim, que eu dê os meus bens aos pobres, ou Deus quer que eu tenha os bens e administre? Eu penso que Deus quer que eu tenha os bens e que eu administre para ajudar pessoas. Mas também sei que se tendo os bens vou me desviar e não vou fazer, Ele quer que eu não os tenha. Entende isso? Eu costumo dizer que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e acho que falei lá na aula também, quando é a respeito de finanças, as pessoas vendiam tudo que tinham, vinha e colocava aos pés dos apóstolos. E aí não havia necessidade de ninguém, porque ia suprindo as necessidades. Mas teve um momento que Paulo teve que arrecadar coisas e mandar para Jerusalém, que estava tudo pobre, sim ou não? Sim ou não? Quem lê a Bíblia, verdade, sim ou não? E, então, o que eu, como administrador, né, o que eu faria? Eu não faria, eu pegaria os bens e trabalhava eles para produzir. Só que a esperança da igreja na época era que Jesus voltasse naqueles dias mesmo. Já tem 2000 anos. Então, Jesus pode voltar hoje, sim ou não? Qualquer momento, qualquer segundo, a trombeta toca e nós, Mas, e se não acontecer isso? Eu administro o que tem para o bem de todos. Amém? Entendeu ou não? E aí, os olhos... George Miller, que foi um dos grandes ganhadores de almas e é referência de estudos. George Miller, ele fez um propósito. Na igreja que ele trabalhava, ele abriu mão do salário, abriu mão de tudo. E disse, agora eu vou viver só do que Deus me der. Ele acumulou uma fortuna nos dias, fazendo hospitais, cuidando de creche, cuidando de tudo, porque Deus foi dando para ele tudo.
e cuidou dele de maneira especial. Mais do que se ele tivesse ganho o salário. Então, tem gente que faz propósitos diferentes. Agora, tem gente que tem riqueza, como o Shakarian, fundador da Adonep, que pegou ele usava o dinheiro dele para fazer almoços, jantares, dar testemunho, levantar obras no mundo inteiro. E a Adonep hoje é uma obra no mundo inteiro. Full Gospel Business Men's Fellowship International. É a Adonep. Então, irmãos, uns abrem mão porque Deus tem um propósito diferente. Outros usam o que Deus deu para levantar a bandeira do Evangelho na terra. Ok? Mas se os olhos dessa pessoa for mal, tem gente, olha aqui, você vê as coisas como são. Meu papai ia dizer assim, como elas são, as coisas como elas são. É muito brincadeira. Aí, tem gente que fala, não, eu não tenho salário, eu vivo de doações, mas pega a doação e põe no bolso. Tem ou não tem? Um punhado de rolo. Irmão, vai ter uma varredura por aí, por causa desses escândalos, que quem está fazendo rolo vai ser pego. E amém. Então, não é questão de Deus quer que você abra mão do salário. Deus quer que você use o salário. Não é uma questão. É uma questão de seguir as direções do Senhor Jesus. Com um será assim, com o outro será assim, e o outro dessa outra forma, mas todos sejam dirigidos por Deus, cuidados por Deus, amados e abençoados por Deus. Tem muita igreja que vive, né? Tem uma igreja de um camarada aí, que ele é pastor, que ele vive falando contra muita coisa, né, dá oferta para o pregador, não sei o quê, porque eles são ricos. Uai, se o camarada é rico, é outra história. A gente não pode pegar a nossa forma de viver e esquecer de olhar para a Bíblia e ver que Deus usa cada pessoa de uma forma. Um fala para dar, outro fala para acumular, outro fala para isso. Deus sabe dirigir o seu povo. O importante de tudo é que o coração da pessoa de fato seja de Deus e esteja vivendo para acumular riquezas no céu. Compreendido? Agora vamos ver essa questão das riquezas para tirar uma dúvida aqui. Terceiro tópico. O cristão está em busca do tesouro do céu, com seus olhos firmes nele, e por isso não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus não permite duplicidade, é um ou o outro. Por trás dessas palavras está a figura do escravo e dono de escravo. Pode-se trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são de essência da escravidão. Agora, olha para o texto, meus irmãos, olha para o texto. O texto não está dizendo que há possibilidade de servir dois senhores. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que não pode, não tem como. Porque se você for tentar isso, vai agradar um, desagradar o outro. Vai amar um e aborrecer o outro. O que Jesus está falando no texto, categoricamente afirmando não tem como servir. Ou você está servindo um, ou está servindo o outro. E isso é fato. Não tem como. O muro é do diabo. O meio termo é do diabo. O meio termo faz Jesus vomitar. Não é quente nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca. E, com certeza, esses que ele lança fora não pega de volta. Olha a figura que ele usou. Então, a igreja não pode ser meio termo. Eu não posso ser meio termo. Você não pode ser meio termo. Ou nós somos de Deus ou não somos. E se a palavra diz, nós somos de Deus, ela está dizendo, 100% sou de Deus. Vai dar glória a Deus por isso? Não. Agora ficou falso. Se eu sou de Deus, eu sou 100% de Deus. O resto é hipocrisia e falsidade.
Não venha dar restolho para Deus, venha dar a sua vida. Jesus não disse, traga os pedaços para o meu altar. Ele disse, traga corpo, alma e espírito. Ele disse, traga todo o teu ser para o meu altar. Ele não disse, ame a mim e veja aí se você consegue só olhar para mim. Não. Se você quer me amar, me ame com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força. Deus não quer meio termo, Deus não quer mais ou menos, Ele quer tudo ou nada. Isso nós temos que acordar. Quem é novo convertido está chegando lutando para perder o que sabe que deve perder. Mas nós que somos crentes já estamos caminhando com Deus, já temos uma caminhada, já sabemos quem Ele é, ou nós somos todo de Deus ou nada feito. Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza. Pois o seu coração já tem um dono, já pertence a Deus. Por isso, irmãos, se eu sou de Deus, preste atenção nisso, para você não entender que isso é fanatismo, mas isso é uma expressão da verdade. Se eu sou de Deus, eu vivo integralmente para Ele. Ah, pastor, peraí. Eu trabalho numa empresa, pastor. Eu ganho 5 mil reais naquela empresa e eles pagam a mim para trabalhar para eles. Então, e aí? Eu vivo integral para Deus? Vive. Você vai para aquela empresa, atende um cliente de tal maneira que glorifique Jesus. Porque você vive primeiro não para o cliente e nem para a empresa. Você vive para Jesus. Se ele for desonesto com você, você seja honesto com ele. Se ele te xingar, você pega a palavra branda e lança. Porque você vive integral para Jesus. Será que alguém entendeu isso? Se eu vivo integral para Jesus, o meu dízimo é integral para Jesus. Não é 5%, é 10%. E eu não dou 5% para o meu nome ficar no livro de dizimista, porque eu estou tentando enganar quem? Pastor, o senhor está sabendo? Não estou sabendo de nada. Eu estou falando de coisa integral. Não estou sabendo mesmo. Se eu estiver sabendo, que Deus me mate e manda para o inferno, que eu não estou sabendo. Tem gente que duvida até do que você fala. Porque o coração já é duvidoso. Porque o coração já é de mentiroso. Não estou sabendo. Mas tem gente que faz isso? Tem. Não, eu estou dando 5% na igreja, o resto estou distribuindo para não sei o quê. A gente não administra dízimo. Dízimo a gente devolve. Integralmente. Ah, mas eu não confio na igreja. Então sai da igreja e vai para outra. E lá você seja fiel. Não tem desculpa para você ser desonesto quando você quer ser honesto. Ah, eu parei de dar o dízimo porque alguém falou isso. Não, você parou de dar o dízimo porque deixou de ser fiel. Porque quem é fiel não para. E eu falo isso com vida própria, porque eu sou, graças a Deus, desde antes de ser batizado em águas. Agora preste atenção. Se eu vivo integral para Jesus, meus irmãos, lá na minha casa é integral para Jesus. Esse negócio de pôr rock lá em casa, eu amo Led Zeppelin. Pastor, quando o Pink Floyd canta, chega a arrepiar, pastor. Eu também arrepiava. Verdade? Eu tinha meus horários, eu já falei para vocês. Até lá para as 9, 10 horas da noite, era MPB, que eu era intelectual. Gil, Gal Costa, Simone, Fagner, Djavan, eu sou intelectual. E meus papos eram intelectual também. A vida é assim mesmo, porque a vida é... Aí mais tarde, aí vinha as internacional, as coisas mais atual. Aí lá para meia-noite, boate. Aí, meu filho, era um pau, rolava a folha. Quando lá chegava na boate, que eles colocavam um rock, eu arrepiava tudo. Até os cabelos assim, já ia para o meio da pista, vocês nem imaginam. Concorria dança, e não sei o quê. A hora que dava 3, 4 da manhã que fechava tudo, a gente procurava que as coisas mais longe que tinha na cidade e ouvia sertanejo. Ela me deixou por 8.
Só, já viu que as músicas é só de traição? Me deixou, me abandonou, vou morrer. Ah, eu me lembro, mas agora está com outro. Meu Deus do céu, que lamúria. Então, irmãos, e as músicas, dependendo da hora, fazia a gente arrepiar, fazia chorar. Uma coisa é emoção, outra coisa é verdade. Nós temos que viver para a glória de Deus com aquilo que nos renova de fato, fortalece de fato. Entenderam? Então, meus queridos irmãos, se eu sou de Cristo, eu vivo para Ele. Na minha casa não tem essas músicas que não... As músicas na minha casa são as que glorificam a Deus. Porque tem música chamada de evangélica que não glorifica a Deus. Pastor, e esse escândalo aí do homem que cantava, agora é a mulher que canta? Que negócio é esse, pastor? E da mulher que cantava, agora é o homem que canta? Da mulher que pregava, agora é o homem que prega? Que negócio é esse? Pessoas que foram levantadas fora do tempo. Irmão, não pode pegar a pessoa porque tem a voz bonita e pôr para cantar. A pessoa tem que amadurecer primeiro, tem que se encontrar com Deus primeiro. Porque se ela for para o altar é um lugar santo, e cantar até que seja muito lindo, e as pessoas se comovam, e almas se convertam, mas ela não é de Deus, o diabo vai destruir. É por isso que a Bíblia diz, não neófito, não sem experiência, não novato na fé. O artista converteu, nós estamos usando ele. Espera o encontro, espera confirmar o nascer de novo. Não, mas aí vai seguir daqui um pouco. Não acredita, aqueles hinos tão bonitos. Hino a gente compra. Eu quero gravar 10 hinos. Tem um punhado de gente vendendo hinos bonitos e revelados pelo céu. E esses hinos vão tocar pessoas porque eles são revelados pelo céu. Foi Deus que fez, foi Deus que inspirou, foi Deus que falou. Então, quando ele está falando, o Espírito Santo está convencendo, e pode ser na boca de quem for. Se chegar aqui um cantor bem famoso, internacional e tal, e cantar em português o hino que Deus revelou, nós vamos sentir a presença de Deus. Porque foi Deus que revelou. Mas essa pessoa pode cair por causa disso. Nós temos que ser totalmente de Deus. Nossa casa tem que ser de Deus, os hinos lá tem que glorificar o Senhor. Tudo que glorifica a Deus edifica a pessoa. Tudo que glorifica a Deus edifica a casa. Tudo que é para a glória de Deus melhora o ambiente. Alamagachu, Candarai. Amém? Diga, tudo na minha vida é para a glória de Jesus. Aí vem a questão da ansiedade, porque Deus, nessa passagem, Ele está combatendo muita coisa boa, combatendo muita coisa ruim, trazendo muita coisa boa. E aí Jesus vai tratar, nesse contexto de riqueza, sobre a ansiedade, porque a maioria das ansiedades são provocadas por querermos aquilo que não chegou a hora, ou por querermos aquilo que não vamos ter. Eu só me realizo no dia que eu tiver tal coisa. Faz isso não. A gente se realiza quando encontra Jesus. Pode trabalhar por tal coisa. Se conquistar, glória a Deus. Se não conquistar, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Não é assim que louvamos o Senhor? A ambição secular causa muita ansiedade. Mas o cristão é diferente, pois seu tesouro está no céu, sua visão está no investimento eterno. O cristão não deve ter a dois senhores, ou não serve a dois senhores. Não é escravo do desejo de ficar rico, sua ambição é outra. Assim sendo, esse tipo de ansiedade é completamente inútil. Coloca Provérbios 12, 25, DCM, por favor. DCM... Provérbios 12, 25. E depois, somente depois, 1 Coríntios 15, 19. No subtópico, no tópico 4 aí, subtópico primeiro, por causa do valor da vida. Por que a gente não vive ansioso? Porque a vida é mais. Lembra do testemunho da ansiedade lá? Que o doutor
Marco Aurélio teve a experiência com Deus, psicólogo há dezenas de anos, lá, 20 e tantos anos. Ele estava orando pela clínica que ele queria abrir em Goiânia também, e aí de repente ele viu lá, resumindo tudo, ele viu um ser muito asqueroso entrar na sala dele. E ele olhou, falou, e viu que o bichão não tinha cabeça. Falou, Senhor, que demônio é esse? E o Senhor falou para ele, psicólogo, o Senhor falou para ele, demônio da ansiedade, este é o demônio da ansiedade. Ele estava ansioso com essas coisas. Falou, demônio da ansiedade? Senhor, mas ele não tem cabeça. Ele disse, porque ele usa a sua. Que revelação tremenda. A pessoa ansiosa não tem cabeça. Fica sempre pensando as coisas, e por causa do que fica pensando, a alma padece, o corpo padece, tudo padece. Olha o que escrito está em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem. A ansiedade provoca depressão. Mas uma boa palavra o alegra. O que é uma boa palavra para o cristão? Palavra de Deus. A palavra de Deus tem que alegrar o meu coração, a minha alma. A ansiedade vai embora na palavra de Deus. Ele falou que está comigo, Ele falou que é o meu Deus. A promessa é dEle, o propósito é dEle, o poder é dEle. Ele não mente, Ele não falha, Ele não é desonesto. Ele é soberano em glória. E eu nunca vi alguém tão fiel como o meu Deus. Rabai, comandará, xandarai. Ele é fiel para guardar o meu tesouro no céu. Ele é fiel para guardar em mim a sua graça. Eita, ramassu, kiramai, arabagás. A vida não é mais que o alimento. A gente está invertendo a coisa. Não é mais que as vestes. A vida não é mais que o tempo dela. Essa vida aqui. Agora a eterna é mais que tudo. 1 Coríntios 15, 19. O ser humano não depende apenas de alimento e vestes, pois sua vida é eterna, está acima de todas essas coisas. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos Ele naquela. Ver a face adorada do Salvador, Abarashui, Anamai. Tudo vai passar, mas as palavras não passarão, as palavras dele vão permanecer, e nós chegaremos ao encontro dele na eternidade. Passará os céus e a terra, mas a palavra não. E a palavra está dizendo que ele vai nos arrebatar, ele vai nos levar para estar com ele. Amém? Glória a Deus. O que mais tem valido para você nessa vida? Com qual ambição você vai sair daqui nesta manhã? Qual ambição como prioridade? Você acha que o céu é prioridade para toda a igreja? Eu acho que não. Porque se fosse, toda a igreja estaria na escola dominical. Mas vocês estão aqui, tem muita gente, glória a Deus. Mas o céu era, aleluia, o desejo da nossa irmã, que partiu para a eternidade, Natalina. O desejo dela, sim, era o céu. Ela não faltava um culto. Demorava da esquina aqui, para chegar aqui, demorava capaz que uns 20 minutos, enquanto a gente demoraria 2, 3 minutos, porque ela parava cerca de 5 vezes para respirar. Uma Natalina, é uma honra, pastor, vir para a casa do meu Senhor. Aí ela ia de madrugada, 5 vezes, para chegar às 5 horas da manhã, para orar conosco de madrugada.
Mãe Natalina, a senhora pode orar em casa. Não, meu pastor, meu prazer é aqui. O Senhor me dá graça. Não faltava uma escola bíblica. A ambição dela era o céu. E na escola bíblica, não me esqueço, a igreja estava ainda de lado assim, Marisol aqui, Natalina ali. Ela olhava para mim assim e dava um sorriso. Tipo assim, alguma coisa vai acontecer. Ela olhava, ela pela misericórdia de Deus me admirava muito, né? Tinha como pastor mesmo. Aí a hora que eu pedi para ficar sob os pés, nós começamos a orar, a igreja começou a ser renovada, e ela disparou em falar em línguas estranhas. Foi falando em línguas estranhas e partiu. Tentaram socorrer, mas da escola bíblica para o paraíso. E no velório dela, 5 almas voltaram para Jesus. Qual é a nossa ambição? Se a ambição da igreja fosse o céu, não teríamos aqui um crente, a não ser os que são forçados a ir trabalhar, vez ou outra. Mas nós não teríamos um crente faltando. Diácono Rubens falando, Rubens Brandão, que eles tinham contato com ela, graças a Deus. Ela falou para o Rubem: se o senhor permitir, eu quero subir, eu quero morrer dentro da igreja, quero subir. Quero que o senhor me leve de dentro da igreja. E o sonho dela foi cumprido. Porque o sonho dela não era uma coisa aqui, era uma coisa lá. Amém. Fique sobre os pés. A questão da ansiedade. A ansiedade não promove resultados. Pelo contrário, ela remove resultados. Está prestando atenção? Por isso que o mandamento do Senhor é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a gente começa a ficar ansioso, a gente perde a paz. Quando a gente começa a ficar ansioso, a gente perde a fé. Quando a gente começa a ficar ansioso, se não se guardar logo, você desespera. Aí vem síndrome do pânico. Porque as coisas ruins vão acumulando. E Jesus falou assim: olha para cá, por favor. Jesus falou assim: por que vocês fazem assim? Vocês não valem mais que os lírios, mais que os pássaros? Eu não cuido dos lírios, que depois vão queimar quando seca? Eu não cuido dos pássaros? Vocês não valem mais? Não andeis ansiosos, descansa. Ah, mas eu estou na prova. Queridos, todos têm prova. Todos têm luta, às vezes maiores, às vezes... Quem aqui já passou por luta que pensou que não ia vencer? Levante a mão, por gentileza. O que você está fazendo aqui? Diga: eu venci. Todos têm lutas que a gente pensa até que não vai vencer, mas a gente vence permanecendo em Cristo, com a graça de Cristo. Não ande ansioso, mas entre nesse caminho de acumular tesouros no céu. Quem está na prova? Quem está na prova? Coloca tesouro no céu. Na prova é o momento mais especial para depositar no céu. Eu aprendi isso. Quando aquela prova terrível, uma delas, que terminou, que passou, eu olhei para trás e falei: nossa, devia ter adorado mais. Devia ter glorificado mais. Quando o Senhor falou para mim: o meu servo,
ele usando o outro lá, o meu servo venceu a prova, me dizendo que me ama. Quando eu ouvi isso do profeta, falei, eu devia ter falado mais, eu devia ter passado o dia inteiro dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aproveite a prova para acumular tesouros no céu. É um momento de moedas valiosíssimas, um momento de prova, é o momento de dar glória. Passe pela prova cantando louvor, passe pela prova exaltando o Senhor, passe pela prova dizendo, eu confio em Ti, ainda que a minha alma não esteja sentindo, eu sei que Tu és Deus na minha vida. Não tem como promover resultados. A ansiedade revela que temos uma fé dos gentios. Jesus falou, quem preocupa com isso são os gentios. Nós filhos de Deus somos. Eu creio no Deus que cuida. Eu creio no Deus que cuida, eu creio no Deus que abre porta, eu creio, orando aqui de madrugada, certa ocasião, e algumas tantas vezes, eu falando, Senhor, ainda que esteja luta, ainda que esteja embaraço, ainda que tenha isso tudo acontecendo, eu creio que Tu és o Deus que está no controle de tudo, eu creio que o Senhor ama essa igreja, eu creio nos propósitos, eu creio nas promessas, Tu és o meu Deus, eu olho para Ti, meus olhos estão fitos em Ti. A minha esperança é o Senhor. Então, resumindo, Deus não quer que a gente pare de trabalhar, Deus não quer que a gente pare de conquistar, Deus não quer que a gente pare de ter ambições naturais nessa vida, Deus quer que a gente trabalhe, mas primeiro, Deus quer que a gente viva integralmente para a glória dEle, para morar no céu. Preste atenção, Deus quer que você viva para morar no céu. Preste atenção, Deus quer que você viva para morar no céu. Ele quer que você encare os fatos, encare as provas, encare os desafios, sabendo que o Senhor é Deus da sua vida. Ele quer que você levante a cabeça, Ele quer que você respire em paz, Ele quer que você se ocupe com Ele nele. Aleluia. Arabadur Xandarabagas. Conclusão, a ambição do cristão é o reino de Deus e sua justiça. Trabalhar para ver toda a criatura recebendo o reino de Deus em sua vida é ter sede e fome de justiça, amando e promovendo o bem-estar de todas as pessoas. É o que todo cristão deve buscar, porque isso é o sentimento de Cristo. Lembra daquela pessoa lá que você conhece e ainda não é salva? Jesus está de olho nela. Jesus quer salvar ela. E Ele quer usar a pessoa que está mais próximo dela. Deus quer que você viva para Ele. Ah, pastor, eu sou médico. Médico missionário. Deus quer que você use a sua profissão com discernimento do que Deus quer te usar nessa profissão, porque foi Ele que te fez médico. Sou engenheiro, eu sou um catador de papel, eu sou o segundo diretor da Coca-Cola, seja quem você é, Deus quer te usar onde você está. Viva para a glória dEle, imite ao Senhor Jesus, expulsa a ansiedade e comece a adorar e glorificar o Senhor. Seja dEle, sua casa seja dEle, suas programações sejam para a glória dEle, nada de fanatismo, tudo de fidelidade. Amém. Então, se você parou de ser dizimista, volte a ser. Se você parou de adorar, volte a adorar de verdade. Se a sua casa está misturando as coisas, faça uma purificação lá. Deixa Jesus voltar. Deixa Jesus reassumir o primeiro lugar em tudo. Amém? Por quê, pastor? Porque não podemos servir a dois senhores. Eu escolho servir o Senhor Jesus. O Kyrios da igreja, o Senhor da igreja.
Amém? Aleluia. Quem escolhe servir a Jesus, levante as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós escolhemos o Senhor verdadeiro, escolhemos o Senhor dos senhores, escolhemos Deus e não as riquezas. Portanto, ó Deus, venha sobre nós com graça. Queremos trabalhar, queremos as conquistas que o Senhor tiver para nós aqui nesta terra, as conquistas provisórias, mas muito mais, incomparavelmente, queremos as conquistas eternas que no Calvário o Senhor para nós conquistou. Traga essa graça, traga essa força. E eu quero repreender a ansiedade agora, espírito de ansiedade, em nome do Senhor Jesus. Seja cortada a tua força, o teu poder sobre vidas aqui. Haja louvor, haja adoração. Não mais ansiedade, mas paz de espírito. Não mais ansiedade, mas fé naquele que muito mais do que os pássaros, muito mais que os lírios, cuida de nós. Arabacaçaia, receba o cuidado do Senhor, receba a graça, receba a bênção. O Senhor está descendo óleo, em especial para uma pessoa que vivia ansiosa e não viverá mais ansiosa, porque o óleo do refrigério é derramado sobre a sua cabeça, e tu verás nestes dias o sinal de Deus. Arabassúria, Mandaragaia, receba de Deus, sejamos fortalecidos, levantados, abençoados, em nome de Jesus. Quem recebe, quem concorda, dê glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus Cristo.